Quando a gente fala de avareza, a gente fala de dinheiro, é impossível não lembrar do momento que a gente está. A pandemia, sim, afetou o bolso de muita gente. Se a gente fizer um recorte das classes A, B e C, pessoas com acesso à internet, 55% dos brasileiros foram afetados financeiramente. Desses, 2/3 disseram que a queda na renda foi de mais de 25%. Esses dados são de uma pesquisa do Ibope Inteligência, encomendada pelo C6 Bank. Inclusive, está lá no site da CNN, a gente pegou esses dados de lá e a gente tem mais alguns números. Olha lá, 89% mudaram os hábitos em relação ao dinheiro, 51% diminuíram os gastos, isso depois da pandemia, naquele recorte que eu falei, 27% passaram a guardar mais dinheiro para incertezas do futuro e 22% já começaram a atrasar alguns pagamentos. Quando a gente fala de avareza, nesse tempo agora, Karnal, de crise econômica, a gente fala muito de desigualdade social que já existia, mas nesse momento parece que a gente está falando mais, e que bom que a gente está falando mais. A avareza fica para trás em situações assim? Temos que distinguir se uma pessoa ela é prudente economicamente por não ter recursos. A avareza, em geral, é alguém que, podendo gastar para viver bem ou viver de forma estratégica, evita esse tipo de gasto. Agora, pegar alguém que teve uma queda bruta de renda, chamar essa pessoa de avarenta, ou a pessoa que não quer gastar fora do que ela pode, isto é uma visão estratégica. Então, temos que cuidar que essas figuras, avarento ou pródigo, elas foram feitas em relação a quem tem o que gastar. Na realidade social brasileira, eu acho que até ser avarento chegou a ser um privilégio, né? Porque eu tenho tanto que eu posso fazer. Eu posso até dizer, fulano, por exemplo, poderia comer arroz todos os dias, mas não o faz. Não? E por outro lado, na pandemia, a gente vê também o outro lado, que é da generosidade, né, Gabi? Exato. Então, eu ia falar isso. Acho que a gente precisa marcar aqui, quando a gente faz uma série sobre os 7 pecados capitais, a gente precisa pensar que esses pecados eles foram definidos em outra época. Por isso que eu disse, o oposto da avareza não é a prodigalidade. Então, é a falta de generosidade. Na pandemia, a gente teve notícia de muitas doações. Então, a gente pode até dizer que a pandemia afastou essa conduta avarenta das pessoas, deixou as pessoas mais generosas. Não todo mundo, mas a gente teve muitas notícias assim. Mas acho que no programa talvez a gente fale um pouco dessa contraposição entre o gastar sem pensar muito bem no dinheiro e o ter algum apego, de alguma maneira, sendo o juntar o dinheiro, sabe? Sendo mais prudente. Eu acho que é importante que a gente traga para hoje. Até porque quando a gente fala dos 7 pecados capitais, a gente precisa pensar que é uma estratégia da igreja, da religião, de exercer algum tipo de poder. Então, quando a gente fala de tributação, por exemplo, além da função de arrecadação, você tem a função de incentivar comportamentos ou desincentivar comportamentos. Quando você pensa na igreja e pensa que a igreja dependia das doações para poder, enfim, manter as suas propriedades e ter mais poder e praticar a caridade, o que a igreja está dizendo é: não vale a pena você guardar, então, seja generoso, pratique a caridade, também como mote de vida. E a gente precisa pensar também na evolução das religiões, como o pensamento protestante, e aqui eu cito o Weber na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, olham diferente para essa relação com o dinheiro. E aí você tem o enriquecimento e o acúmulo que permite, inclusive, a expansão da indústria e tudo mais, como uma conduta que não era ruim. Então, acho que a gente precisa saber por qual perspectiva que a gente está olhando a avareza, entendeu? Porque dependendo do contexto, dependendo da época, a gente pode estar falando uma mesma palavra, mas ela pode ter significados distintos. Eu acredito que é muito importante pensar que gastar ou não gastar dinheiro, como lembrou bem a Gabriela, tem a ver, como destaca Weber, com cultura também. O que é uma cultura calvinista que identifica no enriquecimento e na poupança um sinal da distinção divina. E o que é uma cultura que acha que distribuir dinheiro aos pobres, como Francisco de Assis, seja aquilo que garanta sua entrada no céu. Sim. Ou seja, dinheiro também é uma questão cultural, isso é muito importante. A definição de Deus no Novo Testamento é que Deus é amor, mas pela palavra grega caritas, Deus caritas est, ou seja, usa em latim a palavra grega caritas, para dizer que Deus é a plena generosidade, que é o amor. Então, o que se opõe à avareza não é a prodigalidade, como lembrou a Gabriela. O que se opõe à avareza é a caridade, ou seja, a capacidade de ter sensibilidade com o outro.